Bom dia a todas, todos e todes. Queria agradecer muitíssimo aqui o convite e parabenizar os organizadores, o 247, o Grupo Prerrogativas, a Conjur, o Conjur, e também saudar aqui essa mesa na figura de Tereza e de todos os demais colegas e autoridades presentes. Para mim, trazer hoje esse debate sobre novos paradigmas, eu acho que a gente precisa fazer, inicialmente, uma pequena correção. Do ponto de vista acadêmico, talvez a gente não pudesse caracterizar como um novo paradigma essa decisão do Supremo, embora ela, simbolicamente, traga muitos avanços e reflexões e desafios. E eu digo que talvez não seja um novo paradigma, porque a gente ainda se mantém numa estrutura absolutamente hierarquizada, numa perspectiva crítica. A gente deve falar, sim, que ainda é muito pouco que se avançou. Vejam, nós nem descriminalizamos, nós apenas, com essa decisão do Supremo, retiramos um caráter criminal, ou melhor, descriminalizamos no sentido penal, mas ainda mantivemos um controle penal forte na perspectiva administrativa. Então, particularmente, eu queria trazer esse ponto, porque lá, assim, já há muitos anos de pesquisa acadêmica nesse tema, a gente, às vezes, acaba comemorando muita coisa, mas é importante também que a gente fale dos limites dessa decisão. E eu vejo uma decisão ainda com muitos limites, tanto de ser aplicada na prática, daí a dificuldade que o CNJ também vai encontrar, e também a Senad, mas como também, na minha avaliação crítica, pouco vai mudar. Certo? Eu tenho uma expectativa, uma esperança, e eu quero fazer essa fala mais provocadora mesmo, porque nós estamos iniciando esse debate. Eu acho que é algo que a gente precisa falar. Pois o desafio hoje vai ser ver o quanto conseguiremos avançar, apesar da limitação dessa decisão. Em especial, quando a gente restringe apenas a cannabis, a maconha. Ou seja, o ministro Gilmar não está mais aqui, mas o voto do ministro Gilmar, por exemplo, era muito mais avançado do que se conseguiu alcançar nesse final de julgamento, e uma decisão que, na prática, também vai trazer injustiças e inequidades. Em especial, queria me somar aqui à reflexão do professor Pier Paulo, em especial, como essa decisão vai impactar diferentemente dentro de um sistema penal seletivo, racista. É necessário falar essa palavra aqui, sim. Um sistema seletivo, racista, punitivista, machista também. E a gente vai ver como essa combinação de opressões se dá no Poder Judiciário, inclusive na forma como vai ser aplicada essa decisão. Nós estamos falando de um formato supostamente administrativo, mas quem vai operar na prática aquele formato é o mesmo policial que vai estar prendendo pessoas por tráfico. É o mesmo policial, a mesma força policial, por exemplo, que, eu vou falar do Rio de Janeiro, mas a gente poderia se referir a outros estados do país, que entra nas favelas e pratica um genocídio da população jovem e negra que todos os dias enfrenta essa desigualdade na carne. E dizer também que no Supremo Tribunal Federal hoje temos decisões que talvez possam ainda nos fazer avançar. A DPF 635, a DPF das favelas, por exemplo, talvez seja uma excelente oportunidade de se complementar essa perspectiva que veio no sentido de sinalizar saúde pública, de sinalizar alguns tipos de controles, de condicionamentos, de limitações, de parâmetros para também avançar. Mas nós temos que falar também da hipocrisia que é hoje a cannabis medicinal está praticamente acessível a toda a classe média e a gente não conseguir falar, por exemplo, do acesso a cannabis comprovadamente com fins terapêuticos massivamente para a população no SUS. Então, é necessário falar sobre isso, é necessário falar da violência da guerra às drogas, de como que eu espero que essa decisão possa efetivamente servir, não agora no novo paradigma, mas que possa ser um primeiro passo para a gente não avançar muito mais. Quero dizer, por outro lado, também, que vejo com muita, vamos dizer, alguma esperança nos dá nessa decisão, em especial lá desde 2009, a pesquisa que fizemos na UFRJ junto com a UNB, na época, Pedro Abramovay aqui presente, estava na frente da SAL, o projeto Pensando Direito, a gente trouxe todos esses elementos, dessas diferenças, dessa lógica, em especial racista, quando a gente vê em relação às quantidades. E aí não é só classe social, é racismo também, em especial num país na qual a polícia tem esse papel. Então, vemos esse avanço, mas, ao mesmo tempo, entendemos que o desafio maior no cotidiano hoje vai ser compreender essa dinâmica que envolve
preconceito, que envolve violência, que envolve uma lógica de uma segurança pública extremamente descompassada do que seria a busca, né, de uma reafirmação dos direitos humanos. No meu estado, por exemplo, eu tenho um governador que fez um tweet e que fala que ele não está nem aí para o pessoal dos direitos humanos. Enquanto não pensarmos numa política criminal, numa política de segurança pública e uma política de drogas que minimamente trabalhe uma perspectiva dos direitos humanos, nós não conseguiremos avançar, estaremos enxugando o gelo e reforçando a violência. Em especial, eu trago esse elemento porque, na hora que vai ser aplicada essa decisão do Supremo, nós estamos falando de uma aplicação, de uma decisão que vai gerar consequências, o que nós vamos ver é aquele policial que vai dar a primeira tipificação, isso já apontávamos nessa pesquisa de 2009, isso também é afirmado, é comentado nas decisões, nas pesquisas posteriores, vai ser esse policial que vai ter que fazer essa definição, que muito dificilmente ela é modificada ao longo das demais instâncias do Poder Judiciário. Nós temos pesquisas que mostram que o policial, no primeiro, tem contato com aquela situação que vai tipificar. Então, se ele vai preso como traficante, ou se ele vai ser encaminhado para algum outro tipo de procedimento, seja ele no GCRIM, ou em outra instância que possa ser criada, nós vamos ter aí uma diferença também ao ver quem vai estar submetido a qual tipo de controle. Dito isso, eu espero que esse dia seja muito produtivo, que a gente possa aprofundar nessas e demais questões, mas, acima de tudo, que a gente possa que ainda seja um momento difícil, de uma conjuntura na qual o conservadorismo, a extrema-direita esteja batendo na nossa porta, é necessário, sim, ousar sonhar, ousar organizar-nos para que consigamos, efetivamente, ter acesso a uma política de droga mais humanitária, uma política de drogas que possa servir para pensar a sociedade no sentido da redução das desigualdades. Porque não é o problema do consumo de drogas, e vai ter muitas pessoas que vão consumir drogas e que não vão ter nenhum problema com esse consumo de drogas. E, portanto, eu acho que a polícia não tinha nem que chegar perto dessas pessoas, mas sim elas terem acesso à saúde. Ou seja, eu acho que a gente precisa efetivamente, apesar de estarmos comemorando essa decisão, precisamos pensar e na perspectiva de sonhar, sim, com uma radical transformação dessa política da nossa sociedade e, acima de tudo, que a gente possa estar pensando aqui em a não ter mais essa violência que é praticada em nome da guerra às drogas, como uma lógica da normalização que nós vemos todos os dias. Que essa decisão possa levar a mais reflexões, que o CNJ possa ter um papel central, a Senad também, mas especialmente que a sociedade esteja envolvida para a gente efetivamente conseguir mudar essa realidade, que essa mera decisão do Supremo Tribunal Federal não conseguirá mudar. Obrigada.